Oi! E aí, tudo bem? Para quem nunca assistiu uma aula minha, para quem nunca viu um vídeo meu aqui no YouTube, não é meu aluno, eu sou o professor Giedrer, o professor do nome único. Você pode fazer o teste, pesquisa lá no Google para você ver, aparece minha foto, bicho. Não tem ninguém com meu nome. E a aula de hoje é sobre capitalismo e socialismo. Mas professor, o que você vai falar? Ó, meu amiguinho, nós vamos aprender as características gerais desses dois modos de produção, tá? Do sistema capitalista e do sistema socialista. Não vamos entrar nos méritos. Ah, professor, você é socialista, você é capitalista? Qual que você prefere? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Não vamos entrar nessa polêmica. A aula aqui é para você se sair bem na sua prova, no seu vestibular, no seu Enem, tá? Tá na hora de começar as aulas e vamos lá, essa é a primeira aula de 2016, uma série de várias aulas que vai rolar, viu? Bom, então vamos começar falando do capitalismo. Quais são as características gerais do sistema capitalista? Eu vou destacar aqui apenas 4 do sistema capitalista e depois eu vou falar sobre a evolução do modo capitalista. Bom, então vamos começar falando das características gerais do sistema capitalista, tá? O que nós podemos destacar? Primeira coisa, põe aí na tela, predomínio da propriedade privada ou particular dos meios de produção. Então, os meios de produção pertencem a alguém, a alguma organização aí, tá? Propriedade particular. Segunda coisa aí sobre o sistema capitalista que você precisa saber, não pode esquecer, é a economia de mercado. E ela é regida pelas relações entre oferta e procura. O que isso significa? Significa que o preço das coisas variam de acordo com aquela famosa lei da oferta e da procura que você sabe desde quando você estava lá na quinta série, professorinho, professorzinho lá falou para você, lei da oferta e da procura. Quando tem muito de um produto no mercado, né, o que acontece? O preço cai. Quando diminui a oferta e a procura aumenta, o que acontece? O preço se eleva, meu amiguinho. Se tem mais gente procurando um produto que tem pouco no mercado, é lógico que o preço tende a se elevar. Terceira coisa do sistema capitalista é a sociedade dividida em classes sociais. Que classes são essas? Classe A, B e C? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da burguesia e do proletariado. Mas professor, quem são a burguesia? Quem são o proletariado? Coleguinha, burguesia são todos os donos dos meios de produção. Aquele que é o dono do capital, o dono da fábrica, o dono do hospital, o dono da fazenda, o grande da grande corporação, tá? Esses são os burgueses. E quem não é burguês, ou seja, quem não é dono dos meios de produção, é dono do quê? Da sua mão de obra, da sua força de trabalho. Essa classe social recebe o nome de proletariado. Proletariado, portanto, é a população que vende a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Entendido? Por que eles vendem a sua força de trabalho? Porque não tem dinheiro, meu amiguinho. Então, ó, classes sociais aí, burguesia e proletariado. Falou legal? E o último tópico aqui dessa lista das características gerais do sistema capitalista que eu quero deixar bem claro é o quê? O objetivo do capitalismo. O objetivo do capitalista. Qual que é o objetivo? É o lucro. Todo capitalista tem uma fábrica, tem uma empresa, tem uma escola, tem um hospital, uma fazenda com um único objetivo: obter lucro. Produzir alguma mercadoria e vender para obter lucro. Falou? Beleza? Essas são as características do capitalismo. Marca aí então, coleguinha. Predomínio da propriedade privada, particular. Segundo, economia de mercado. Terceiro, sociedade dividida em classes, burguesia e proletariado. E por último, o objetivo do capitalismo é simplesmente o lucro. E como que o capitalismo se estendeu aí ao longo da história? Foi sempre igual? Do jeito que é hoje sempre foi? Não, nós temos as fases do capitalismo. Bota aí na tela.
Primeira fase, capitalismo comercial. Vai de quando até quando? Do século XV ao século XVIII. Predomínio das grandes navegações e expansão do sistema colonial. É nesse período, inclusive, que os países europeus ali, Portugal, Espanha, Inglaterra, avançam aí pelo oceano em busca de colônias. Então, é lógico aí que nessa fase também vai ter o quê? A colonização e o descobrimento aí da América. E nessa fase também nós temos o quê? As manufaturas, predomínio das manufaturas. Por que manufaturas? Porque ainda não aconteceu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece mais para frente, na segunda fase do capitalismo, que a gente vai denominar de capitalismo industrial. Põe aí na tela, séculos 18 até o século 19, período da primeira Revolução Industrial. Segundo item importante aí dessa fase do capitalismo industrial: militarismo, imperialismo, nacionalismo e racismo. Nessa fase do capitalismo, as potências europeias brigam muito ali por causa de terras, há vários conflitos ali envolvendo as grandes potências, por causa das colônias, por causa de novas terras, inclusive há aí o neocolonialismo. Quando as colônias americanas já estão ficando independentes, nós temos aí o início do neocolonialismo, que vai para onde? Para a África. Nesse período aí, então, os olhos dos capitalistas europeus voltam-se para qual continente? Continente africano, coleguinha. Nessa fase aí, é lógico que vai ser diferente da primeira fase. Se na primeira fase nós temos as manufaturas, predomínio de mercadorias feitas por artesãos e tal, nós vamos ter agora sim a industrialização, a maquinofatura. E a última fase do sistema capitalista, mais recente, é o que? A que nós estamos vivendo agora, que é o capitalismo financeiro. Você vai ver aí, ó, põe na tela aí, ó, a partir do fim do século XIX. Segundo item importante, formação de grandes monopólios, conglomerados financeiros. Terceiro, intervenção do Estado na economia. Quarto, empresas multinacionais e transnacionais. Quinto, internacionalização da produção, comunicação, comércio e moeda. E por último, recentemente, a globalização e os blocos econômicos. Inclusive, ó, tem vídeo aula sobre globalização e mais para frente vai ter vídeo aula sobre blocos econômicos, tema muito importante. Globalização. Inclusive, olha, tem vídeo aula sobre globalização aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo blog, vou deixar aqui embaixo aí o link para você assistir a videoaula sobre globalização. Globalização, tema importantíssimo para quem está estudando aí, se preparando para o Enem vestibular, viu? Mas você tem que saber de um jeito ou de outro aí, mesmo que você ainda não está nessa fase, tema importante para quem está estudando capitalismo aí, entender essa fase mais recente aí, o avanço da globalização. Bom, entendido essa parte aí sobre o sistema capitalista, vamos ao sistema socialista. Importantíssimo aí também você saber. E o primeiro item dessa lista aí, falando sobre o socialismo, que eu quero destacar, é que, diferente do capitalismo, onde a propriedade é privada, no socialismo a propriedade é pública e estatal. O que isso significa? Que é o Estado e não a iniciativa privada que cuida dos meios de produção. Segundo item, a economia é centralizada, regida pela planificação estatal. O que isso significa? O nosso próximo item aí, não há divisão de classes. O Estado distribui os lucros, né, para a sociedade. Então, todas as pessoas recebem ali praticamente o mesmo salário, independente da função. E por último, é a função aí da produção. No sistema socialista, o objetivo não é o lucro.
Qual que é o objetivo? O bem-estar da população. Falou, coleguinha! É isso aí, capitalismo e socialismo, tema importante. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, compartilha com seus coleguinhas. Ou então não, fica à vontade. Beleza? Até mais.